Então, a gente tem aqui 5 itens que a gente pedia para ele avaliar. Também dentro de uma escala, né, aqui, de uma avaliação péssima, ruim, regular, boa, ótima. Tá? Relacionamento com os colegas de trabalho. Observa que os trabalhadores com deficiência, numa escala que vai de 0 a 100, estão no nível 75, enquanto que o sem deficiência é um pouquinho mais elevado, 79. Ambiente social, 66 no trabalhador com deficiência contra 74. Aqui é uma diferença estatística significativa já. Aqui no ambiente sem deficiência. Aqui também há uma diferença estatística significativa. O relacionamento com a chefia, a supervisão, é percebido de maneira pior pelo trabalhador com deficiência do que com o trabalhador sem deficiência. O ambiente físico, né, físico, funcional, no departamento, seção onde ele trabalha, 59 no trabalhador com deficiência contra 66 no sem deficiência. E a integração de pessoas com deficiência dentro da empresa, do órgão onde ele trabalha, se eles estão bem integrados dentro da organização. 59 nos com deficiência contra 66 nos sem deficiência. Com exceção desse item aqui, que não há diferença estatística significativa, todos estes, a diferença é significativa, no sentido de que o trabalhador com deficiência percebe-se, tá, numa situação de relacionamento, ou em relação a esses 4 itens aqui, com colegas de trabalho, com a chefia, supervisão, com o ambiente físico, né, e com a integração dele dentro da organização, num nível inferior ao do trabalhador sem deficiência. Aqui é bastante grande isso daqui, mas vamos tentar sintetizar os principais pontos aqui. Aqui nós temos um conjunto que nós chamamos de atitudes, né? E a atitude, o que é? Ela representa, basicamente, uma junção de aspectos cognitivos que decorrem do nível de conhecimento que a pessoa tem em relação a alguma coisa e dos aspectos afetivos que ela tem em relação àquilo. E também de um chamado aspecto pré-comportamental que se relaciona a uma possível intenção de ação em relação a algum objeto, a uma pessoa, a uma organização e assim por diante. Portanto, uma atitude, ela é a precursora, a condição necessária para um comportamento. Se uma pessoa tem uma atitude boa em relação a uma empresa, tá certo? Provavelmente ela vai se comportar bem no relacionamento com essa empresa. Tem uma atitude boa com uma marca, provavelmente ela vai comprar aquela marca de produto e assim por diante. Então, veja bem, nós temos aqui uma série de frases e a gente pedia para ele dizer o seguinte: responda primeiro se você discorda ou se você concorda com isso daqui. Ele falava, eu discordo. Aí a gente entrava com a seguinte questãozinha: você discorda pouco, muito ou totalmente? A outra frase, da mesma maneira, você tem a frase 2 ali. Você discorda ou concorda? Eu concordo. Você concorda em que nível, em que intensidade? Então, é o que a gente chama de uma escala bietápica. A pessoa primeiro pensa, eu discordo ou concordo, e depois o nível de intensidade de concordância ou de discordância. Por exemplo, meus gerentes ou superiores são acessíveis e democráticos. As pessoas com deficiência estão aqui com 75, enquanto sem deficiência, 67. Eles percebem a supervisão mais acessível e democrática, os com deficiência, do que os sem deficiência. Sou muito querido pelos meus colegas de trabalho, 69 e 70. Não há diferença aqui significativa. Aqui, consigo equilibrar de forma adequada meu trabalho com minha vida pessoal social. 68 contra 66. Também não há diferença estatística significativa. Sinto que desempenho um trabalho relevante para a empresa ou órgão em que trabalho. 67, 75. Aqui há diferença estatística. Ou seja, o trabalhador com deficiência sente que o trabalho dele é menos relevante para a empresa do que o trabalhador sem deficiência. Aqui não há. O ambiente em que trabalho é espontâneo, informal, as normas de trabalho são flexíveis, os trabalhadores com deficiência sentem mais isso, talvez até pelo fato, talvez eventualmente, de serem até beneficiados em relação a essa questão de flexibilidade de normas. Existe coleguismo e apoio mútuo, 60 contra 67. Aqui nós já temos uma diferença, né? Ou seja, o trabalhador com deficiência sente ter menos coleguismo e apoio mútuo no trabalho do que o trabalhador sem deficiência. Trabalho com pessoas entusiasmadas com o que fazem, 60 e 60.
Veja, aqui já tem um nível brutal para melhoria dentro da organização, né, nos dois grupos. Né? Existe um clima de confiança mútua entre as pessoas com quem trabalho, 59 e 62. Né? Há igualdade no cumprimento das normas, ou seja, os dois grupos têm que cumprir as normas de mesma forma, 58, 61. Sinto que minhas capacitações, meus talentos, são bem aproveitados na empresa, 55, 60. Ou seja, o trabalhador com deficiência sente que as suas potencialidades são menos bem aproveitadas do que o trabalhador sem deficiência. Sinto que meus gerentes ou superiores são imparciais, 51 contra 56. Portanto, ele sente maior parcialidade, os trabalhadores com deficiência, do que os sem deficiência. E aqui a empresa se preocupa com a satisfação de seus funcionários, 51 contra 60, uma diferença significativa aqui. Ou seja, os trabalhadores com deficiência sentem que a empresa se preocupa menos com a satisfação dos funcionários do que aqueles trabalhadores sem deficiência. Aqui a gente perguntou acerca de um conjunto de itens relacionados com a adequação disso para um trabalhador com deficiência, na visão tanto do trabalhador com deficiência e sem deficiência. Por exemplo, elevador. Nas empresas, tá, onde tinha elevador, a gente perguntou se o elevador ele era adequado ou adaptado para o uso de deficientes. O score aqui de 0 a 100 foi de 60, contra 63 no sem deficiência. Quer dizer, praticamente nós temos ainda 40 pontos aqui percentuais para chegar ao índice ótimo, tá? Nos dois grupos. Se as portas que existem na empresa para entrar, tal, etc., são adequadas, adaptadas para o trabalhador com deficiência, 58 contra 58 também aqui. Rampas de acesso, 56, ou seja, o trabalhador com deficiência está menos satisfeito do que a percepção do trabalhador sem deficiência. O trabalhador sem deficiência entende que as rampas são adequadas, mais do que o trabalhador sem deficiência. Estacionamento, mais ou menos igual, em torno de 57%. Os banheiros, em torno de 56%, seria aqui uma espécie de índice de satisfação, de adequação com isso daqui. Refeitório, restaurante, 56%. E uso de catracas nas empresas onde tinha catraca, 55% seria o índice de adequação disso daí. Que às vezes é difícil passar, né, com uma cadeira, né, ali quando tem catraca e assim por diante. Aqui, a avaliação é sobre a mesa de trabalho, a cadeira que ele usa, computador, se ele usa computador, as sinalizações que existem dentro da empresa e o espaço físico e disposição dos móveis no local de trabalho dele. Né? Perceba aqui nós temos, por exemplo, mesa de trabalho, tem 5% de trabalhadores com deficiência que não têm uma mesa de trabalho. Não tem cadeira, 6%. Não usa computador, aqui 5%. Empresas que não têm sinalização, 9%, na visão deles, e 9% que o espaço físico e disposição dos móveis e equipamentos ali, tá, praticamente é inexistente. A média ponderada disso daqui, só para aqueles que responderam que usam ou que têm, tá, excluindo, portanto, esses aqui que não usam, dá em torno de 49, 48, 50, 41, 41. Portanto, muito baixo. Até o índice máximo que seria de 100% aqui. Tá? Então, esses valores aqui, nós podemos verificar claramente que tem um potencial gigantesco na percepção dos trabalhadores com deficiência, né, de melhoria na mesa de trabalho, computador, sinalizações dentro da empresa e na a distribuição de espaços físicos e móveis no local de trabalho dele. Aqui a gente pergunta, mostra ainda para os dois grupos, né, trabalhadores com deficiência e sem deficiência, se os chefes deles estavam preparados, os chefes e colegas de trabalho, para receberem um trabalhador com deficiência quando ele entrou na empresa na época da admissão e hoje. Como que está hoje isso daí? Então, se ele entrou há 5 anos na empresa, 5 anos atrás, os trabalhadores com deficiência entendiam que 42% apenas dos chefes e supervisores estavam preparados para receber um trabalhador sem deficiência.
naquele ambiente de trabalho. Enquanto que hoje isso evoluiu para 54%, portanto, um crescimento de praticamente de 12 pontos percentuais. Hoje, há uma percepção melhor em relação pelos trabalhadores com deficiência, dos chefes estarem melhor preparados hoje do que no passado para receber um trabalhador com deficiência. Enquanto, em relação aos colegas de trabalho, é 43%, e isso foi para 57% hoje aqui. Se os dirigentes da empresa, a outra questão era, têm consciência de praticar políticas de inclusão independentemente da legislação vigente. Ou seja, se não tivesse uma legislação, eles estariam praticando uma política de inclusão. Percebam que, na visão de trabalhadores com deficiência, isso é 59% entende que sim. Enquanto nos trabalhadores sem deficiência, a percepção é de 76%. Aí é questão de visão, de sentimento em relação a essa questão. Bastante diferente existe isso daqui. E aqui, se a empresa ou órgão tem em seus quadros pessoas com deficiência, era apenas para saber, para efeito de alguns cruzamentos, né, praticamente 2/3 das empresas aqui pesquisadas têm trabalhadores com deficiência trabalhando lá. Aqui nós temos um outro grupo de atitudes também, que a gente gosta muito de trabalhar com isso daqui, porque isso daqui é uma espécie de mapeamento cerebral, não é? Aí, não é uma ressonância magnética quase que a gente faz do que passa na cabeça de cada uma dessas pessoas quando a gente começa a estabelecer correlações entre essas frases aqui. Então, as pessoas com deficiência têm dificuldades de obter promoções em seus empregos. Você discorda ou concorda? Ah, concordo. Concorda pouco, muito, totalmente. Okay? Então, a gente tem uma escala, um metrozinho de 6 pontos que a gente transforma nessa escala aqui, que vai de 0 a 100. Então, veja bem, 67% dos trabalhadores com deficiência entendem que as pessoas com deficiência têm dificuldades de obter promoções. Isso aqui, veja que está correto, porque quando nós temos aquele outro resultado, que nós tínhamos, quantas vezes você já foi promovido, o trabalhador sem deficiência foi mais vezes promovido do que o sem deficiência. Então, bate claramente isso, enquanto que o sem deficiência é 57% apenas. Faltam vagas para pessoas com deficiência. O trabalhador 59 é o índice aqui, né, de concordância em relação a essa questão aqui, contra 54 do trabalhador sem deficiência. O trabalhador com deficiência é percebido como mão de obra barata. Isso, todas essas frases aqui, a gente levantou a partir de uma revisão da literatura internacional, em pesquisas similares, que a gente foi juntando um monte de coisas, né, em entrevistas que nós fizemos com uma série de pessoas com deficiência para sentir, a gente chama de entrevistas em profundidade e assim por diante. E isso daqui surgiu, né, em entrevistas assim, que são percebidos como mão de obra barata. 57% dos trabalhadores com deficiência concordam com isso daqui, né, o índice de concordância, contra 33% apenas dos trabalhadores sem deficiência. Na empresa ou órgão que trabalho, as deficiências são vistas com bastante naturalidade, 56%, portanto, não é tanto assim, contra 62% dos trabalhadores sem deficiência. Acho que as pessoas, de um modo geral, não têm dificuldade de se relacionar profissionalmente com colegas de trabalho com deficiência. 53%, 55%, aqui basicamente igual. Acredito que o pessoal de recursos humanos das empresas está fazendo um bom trabalho em relação aos empregados com deficiência. Perceba que ambos os grupos, em torno de 49%, é o índice aqui ponderado de concordância. Portanto, eles acham que tem muito ainda, em termos de RH, que ser feito para os trabalhadores com deficiência. Tanto o grupo de deficientes como de não deficientes percebem isso daí. E os funcionários das empresas, em geral, foram bem treinados para receber colegas com deficiência. 46% aqui e 44% aqui, não existe diferença estatística, mas mostra isso daqui o quê? Que também, do ponto de vista desse conjunto de ideias que essas frases manifestam, há um espaço enorme para trabalhar mentalmente, tá certo? Os dois grupos de trabalhadores. Continuando ainda, isso daqui, aqui. Os gestores das empresas ou os órgãos, em geral, foram bem treinados para receber trabalhadores com deficiência. 44% e 46%. As empresas não discriminam as pessoas com deficiência na contratação. Perceba que
aqui está em torno de 44% e 47%, portanto, nos dois grupos entendem que há uma predominância, que o índice de concordância é baixo, tá certo? Portanto, que tem uma certa discriminação no processo de contratação. Sinto que atualmente as empresas têm adequado conhecimento específico do que seja cada uma das deficiências, uma deficiência visual, auditiva, física e assim por diante. 44% a 45%, portanto, também há um espaço enorme de melhorias aqui. As condições de trabalho para as pessoas com deficiências já estão bastante adequadas na maioria das empresas. 43%, 39%. Perceba que os próprios trabalhadores sem deficiência, nesse caso aqui, têm uma visão mais crítica ainda do que os trabalhadores com deficiência. Na empresa ou que trabalha, as deficiências são vistas com espírito paternalista, protetor. 42%, 47% no grupo sem deficiência. E acho que atualmente a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. Concordância apenas de 35% e aqui 38%. Portanto, isso daqui mostra atitudes, né, que os dois grupos têm em relação a esse conjunto de mais ou menos umas 20 ideias que a gente colocou aqui para verificar como eles pensam a esse respeito. Bom, a questão que eu colocaria agora aqui seria o seguinte. Agora nós pegamos aqui só a amostra, né, nossa do grupo de trabalhadores com deficiência. Então, nós pegamos aí esses 638 trabalhadores com deficiência e procuramos responder a seguinte pergunta. Quão igual ou diferente eles pensam em relação a tudo que foi perguntado aqui? Né? Nós temos 70 variáveis, 70 perguntas que refletem questões de percepção, de opinião, aqui, né, em relação a todos esses aspectos aqui. Então, o que a gente faz? A gente monta uma matriz com 638 linhas, é cada uma das pessoas, e 70 colunas, que são as respostas que ele deu. E nós vamos comparando o respondente 1 com o 2, 1 com o 3, 1 com o 4, até o 1 com o 628. Depois o 2 com o 3, 2 com o 4, 2 com o 5, até depois o 3 com o 4, 3 com o 5. Ou seja, nós montamos uma matriz que se chama matriz de dissimilaridade, ou de diferenças de percepção entre cada um desses trabalhadores. Dois trabalhadores pensam de forma igual, né, se todas as 70 respostas fossem iguais deles. A diferença entre eles era zero. A distância ao quadrado era zero. Se numa pergunta dessa daqui, os gestores das empresas foram bem treinados para receber. Se um deles respondeu 6, concordo totalmente com essa frase, e o outro 1, discordo totalmente, esses têm uma distância muito grande de percepção entre eles. Muito maior do que um que respondeu 5, 6 e 5. A distância é bem menor. Então, a gente calcula as distâncias cumulativas nas 70 perguntas de cada um. Então, a gente está querendo dizer o seguinte, como pensam? Será que a gente tem grupos de trabalhadores que pensam de uma maneira diferente de outra? Através de um teste estatístico, a gente identificou dois grupos aqui, que a gente chama de clusters, né? Dois segmentos de trabalhadores. Tem um grupo que pensa de uma determinada forma, que nós vamos ver em seguida, que representa 67% do total de trabalhadores com deficiência. E tem um segundo grupo que representa cerca de 33%, né, desses trabalhadores. Como eles pensam? No que eles pensam de maneira igual e no que eles pensam de maneira diferente. Isso significa que qualquer política em relação à parte de trabalhadores com deficiência, né, teria que levar em consideração as formas distintas de pensar desses trabalhadores. Então, veja bem. O grupo 1, nós estamos chamando aqui, é esse daqui, que 67%, 2/3, e o grupo 2, 1/3 de trabalhadores. Então, vamos verificar o seguinte. Horas por semana em que trabalha na empresa. Esse daqui, o grupo 1, em torno de 34,6 horas, e aqui 32,7 horas. Isso daqui é um teste estatístico que é feito para verificar se essa diferença aqui, estatisticamente, é significativa se a gente pesquisasse os 100 mil trabalhadores com deficiência. Tá? A gente observa que não. Essa diferença aqui não é significativa. Portanto, isso daqui está dentro do intervalo técnico que as pessoas chamam aí. Né?
Avaliação do processo de seleção para trabalhar na empresa. Era uma outra variável que tinha lá. 58% contra 76% aqui. Altamente significativo aqui. Isso daqui significa que com 99,9% de probabilidade, eu posso afirmar que se entrevistasse os 100 mil trabalhadores, tá certo? Haveria diferença de percepção entre esses dois grupos. Esse grupo valorizando muito mais o processo de seleção para trabalhar na empresa do que esse grupo. Esse grupo, o índice de concordância aqui, ou de satisfação com o processo de seleção é de 58, enquanto aqui é de 76. Esse grupo percebe que o processo de seleção na empresa é muito melhor, está muito mais satisfeito com o processo do que esse grupo. Avaliação do atendimento recebido durante o exame médico. Esse grupo está insatisfeito. Esse grupo, mais satisfeito. Altamente significativo. Salário bruto. O grupo 1 recebe um pouquinho a mais do que o grupo 2. Mas essa diferença aqui não é estatisticamente significativa. Não há diferença no rendimento do trabalho dos trabalhadores com deficiência nesses dois grupos. A avaliação do último programa de treinamento. Esse aqui, o índice é 53, aqui é 75. Esse aqui está muito mais positivo. O seu chefe costuma discutir com você o seu desempenho? Aqui, 33% do grupo 2 diz que discute o desempenho. Aqui é 52%. Renda total do trabalhador, em termos de trabalho, outros trabalhos e outras rendas. Ou seja, tudo que ele ganha, seja em termos do trabalho, do segundo ou terceiro emprego, de aluguel, e assim por diante. Tá? Outras rendas, BCP e tal. Aqui, 1958, 1.850. Também essa diferença não é estatisticamente significativa. Portanto, recebem de forma similar. Idade, praticamente igual, em torno de 35 anos. Porcentagem de trabalhadores no domicílio do respondente que tem algum tipo de renda de trabalho, de renda de trabalho ou outro tipo de renda. Aqui é 59 contra 59. Também não há diferença estatística. A renda bruta mensal dos demais moradores do domicílio. 3.400, 3.800. Também não há diferença estatística significativa. E a porcentagem da renda total do respondente sobre a renda total do domicílio. Aqui a renda do trabalhador deficiente, nesse grupo 1, representa 61%. Aqui representa 57%. Também não há diferença estatística significativa. Portanto, o que a gente pode perceber? Aí, em termos de algumas variáveis, como renda, contribuição para a renda familiar, né, idade, horas de trabalho na empresa, os dois grupos têm um perfil similar. Aonde que está diferenciando um grupo do outro? Em questões opinativas, aqui, tá? Em questões como você avalia o processo de seleção da empresa? Como se avalia o atendimento recebido durante o exame médico? O grupo 1 está extremamente menos satisfeito, né, ou insatisfeito, enquanto o grupo 2 está muito satisfeito. Tá? Perceba que é em torno de 75%, 78% ali. Tá? Até mesmo em termos de discutir o seu desempenho, aqui é 33%, aqui é 52%. Portanto, nessas questões aqui, há uma diferença estatística muito importante. Agora, aqui, juntamos um conjunto de outras variáveis aqui para mostrar a comparação entre os dois grupos. O grupo 1 é grau de satisfação com o trabalho atual na empresa, 47%. O grupo 2, 73%. Altamente significativa a diferença. Grau de satisfação com a trajetória profissional, 45%, 70%. Percepção do salário que recebe em relação ao mercado, 35%, numa escala de 0 a 100%. Portanto, muito abaixo da média de mercado. Aqui está praticamente na média de mercado. Cargo ou função atual tem relação com a qualificação profissional, 40%, 58%. Esse daqui tem muito mais crítico dizendo, não tem nada a ver com a minha formação profissional. Com a experiência e capacidade dele, 45% e 64%. Se ele tem discutido as condições de trabalho relativas às funções que exerce na empresa. Esse grupo aqui não participa de nada em termos de discutir na empresa, 29%, contra 57% que participam das decisões relativas às condições de trabalho, né, da seção ou o departamento onde ele trabalha. Se o trabalho atual tem sido fisicamente cansativo, esse grupo 51%. E esse aqui, 31%.
Ou seja, não tem a mesma percepção de cansativo. Então, portanto, quanto mais próximo de zero, zero não cansa nada, né? 100 seria altamente cansativo. Portanto, a gente percebe que o grupo 2 é bem mais, uma visão mais positiva em relação a isso. E se o trabalho atual tem sido emocionalmente cansativo, 62 contra 37. Perceba que em todos os itens aqui, a diferença é significativa a 99,99% de probabilidade. Existe 0,1% de probabilidade de que, se pesquisasse os 100 mil indivíduos, tá certo? Eles teriam, tá certo, a mesma opinião. Portanto, a gente tem duas cabeças diferentes de trabalhadores com deficiência, completamente diferentes. Um grupo que tem uma visão bem mais positiva frente ao trabalho, às condições, um grupo que é mais satisfeito, que enxerga o mundo com cores mais azuis. E o outro grupo que está enxergando com cores mais negras, tá certo? Aqui mais nuvens mais carregadas aqui, não é? A parte aqui do ambiente de trabalho. E veja que esse grupo aqui, que é o menos satisfeito, etc., representa 2/3 dos trabalhadores com deficiência. Isso pode colocar um grande ponto de interrogação aqui, é que eu faço terapia há 20 anos, né? Para tentar me entender, me compreender, me conhecer, né? Talvez, né, seja uma situação que requeresse que empresários, que gerentes de RH, que trabalhadores, o ideal seria que todo mundo fizesse, né, para que a gente pudesse ver o mundo com, talvez, outras cores. No fundo, as cores, a mesma situação, do mesmo grupo de trabalhadores com deficiência, vimos que, em termos de ali não há grandes diferenças, nós vamos verificar aqui em termos de, não há diferença estatística significativa em termos de ramo de trabalho, de salário, de nada disso daí. Mas, no entanto, a forma de pensar é diferente. Um vê as coisas de maneira mais desfavorável e o outro vê o mundo de forma mais colorida, mais favorável. Aqui, as motivações para trabalhar. Melhorar financeiramente é maior no grupo 2. Melhorar o desenvolvimento profissional, do grupo 1 é 70, que é 85. Aqui é 72 contra 83. 71, melhorar o desenvolvimento meu como pessoa, 71, 83. Progredir na carreira, 68 contra 88, 20 pontos percentuais de diferença. Aqui, ter ascensão social, 57 com 76. Poder contribuir na vida política e social, 53 com 69, e ter rede de relacionamento, 59, 71. Ou seja, o grupo 2, que representa 1/3 dos trabalhadores, tem uma visão muito mais aberta, tem uma visão com muito mais expectativa de vida, uma visão mais vibrante, diria assim, tá? Mais esperançosa, exatamente, acho que o termo é muito apropriado, né? Mais esperançosa, é muito mais ambicioso em relação às suas motivações para o trabalho do que o grupo 1, que é menos ambicioso nesse sentido, menos esperançoso. Aqui nós estamos comparando também todas aquelas questões. Pegamos o questionário inteiro e cruzamos agora pelos dois grupos. Meus gerentes são superiores a Cecílio Democrático, 46,79. O ambiente em que trabalho, 50,71. As normas, 46,73. Trabalho com pessoas entusiasmadas, 44,77. E assim por diante. Perceba que em todos os itens daqui, a diferença é significativa a 99,9% de probabilidade. E em todos os itens aqui, a gente percebe, né, que a visão, a percepção desse grupo 2 é muito mais favorável do que a do grupo 1, nesse sentido. Aqui também, avaliação do ambiente social, continuando, avaliação do ambiente físico, avaliação do relacionamento com chefias, avaliação de integração entre as pessoas. Percebe que as diferenças aqui de 47% para 84%. A visão de integração dele dentro da empresa, né? Então, todos os itens aqui também com diferenças estatísticas significativas. E essas diferenças existem por quê? Porque quando a gente vai montando aquela matriz de distância entre cada trabalhador,
um com o outro, o trabalhador 1 com os outros 627, o 2 com os outros 627, assim por diante, né? Também a gente vai exatamente vendo quem pensa de maneira igual e discriminando daqueles que pensam de maneira diferente, né? Rampas de acesso. Aqui perceba também que as avaliações em relação a catraca, refeitório, banheiro, mesa de trabalho, computador, tal, é muito maior, mais positiva no trabalhador do grupo 2. Tá? Aqui também um conjunto de atitudes. As empresas não discriminam as pessoas com deficiência na contratação. 3566, aqui. O trabalhador com deficiência é percebido como mão de obra barata. Aqui inverte. 62 aqui e 45 aqui. Ou seja, isso daqui tende a discordância, enquanto esse tende a concordância. Tá? E assim, em todos os demais itens que a gente viu, a diferença é extremamente significativa, exceto nesse daqui, que a diferença não foi significativa, que faltam vagas para pessoas com deficiência. Aí ambos mas tendem a concordar com isso daí. Aqui também é o nível de significância, também não foi significativo. Aqui, em termos de gênero, os dois grupos, em termos de sexo, têm mais ou menos proporções iguais. Tá? Em termos de grau de escolaridade, não existe diferença entre os dois grupos. Então, nem em termos de gênero, nem em termos de escolaridade. Não há diferença. Há diferença na forma de pensar, mas não nessas características demográficas. Estado civil, não há diferença. Aqui, se tem filhos, há diferença significativa. Tá? Há 97,4% de probabilidade. Então, aqui, os trabalhadores do grupo 2, né, a proporção dos que têm filhos é maior do que a do grupo 1. No grupo 1 é 45%, no grupo 2, 54%, bem mais. Talvez o fato de ter filho seja uma forma que o leve, o induza a pensar de uma maneira diferente. Tá? Aqui não há diferença entre cor. Também essas pequenas diferenças que existem aqui são muito mais decorrentes da amostragem do que do mundo real. Então não há diferença de cor ou raça entre os dois grupos. Aqui, nenhum desses itens aqui apresenta diferença estatística. Por exemplo, aqui se tem uma deficiência física, não há. Aqui é 67, 70. Deficiência visual, 7,5, 9, não há. Diferença intelectual, 1,8, 2,5, não há. Diferença auditiva, 23,6, 21. Portanto, em termos dessas 4 tipos de deficiência, os dois grupos são similares. Se ele é reabilitado, também não tem pelo INSS, não tem diferença estatística. Aqui é o ramo de atividade. Não há diferença estatística, portanto, não podemos dizer que um trabalha mais no setor financeiro e outro grupo menos no setor financeiro, ou trabalha mais na indústria de transformação ou menos na indústria de transformação e assim por diante. Os dois grupos apresentam o mesmo perfil em termos de ramo de atividade. Não há diferença aí. Em termos de promoção, aqui há diferença significativa. Perceba que o grupo 1, 75% ainda não foi promovido. O grupo 2, 60% apenas. Na época, a nossa equipe, nós nos questionamos, né? Quando a gente viu esse resultado, a equipe toda está ali, né? O Melete, o Edson, né? O João, a Anice, né? Aí, a gente se questionou e perguntou o seguinte, gozado, né? Quer dizer, esse grupo que pensa de uma maneira mais favorável, uma forma mais positiva, tal, etc., teve mais promoção do que o grupo 1, né, que pensa daquela forma, digamos assim, um pouco mais desfavorável. Né? E será que é por isso que ele foi promovido? É um grande ponto de interrogação, não sabemos. Mas é uma questão, uma hipótese forte a ser colocada aí, de que realmente a promoção seria dada, nesse caso aqui, a pessoas com uma forma de pensar mais positiva do que o outro grupo. Embora não ganhe mais, mas foi promovido. Passou por programa de treinamento. Perceba que o grupo 2, 78% passou por programa de treinamento na empresa, enquanto o grupo 1 é 51%. Também há uma diferença estatística altamente